Hoje é um dia muito importante, né? Vocês vão ver aqui que a gente vai falar da leitura fundamentalista, né? Vocês viram a música? Eles cantaram a Bíblia inteirinha, né? E fundamentalistamente, né? Eles não analisaram nada, não, é só aquilo, pá, 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 né? Então, o fundamentalista, infelizmente, faz isso, né? A leitura fundamentalista parte do princípio que a Bíblia, sendo a palavra de Deus, inspirada, é isenta de erro, deve ser lida e interpretada literalmente em todos os seus detalhes. Então, o nosso documento aqui que a gente está estudando, ele está dizendo isso mesmo, né? Eles param, não querem saber de mais nada. Está lá, está escrito, é palavra de Deus, então é assim que a gente tem que ler. E é assim que a gente tem que falar. Então, mas por interpretação literal, ela entende uma interpretação primária, né? Literalista, aquilo que está escrito, isto é, e excluindo todo esforço de compreensão da Bíblia, que leve em conta seu crescimento histórico, seu desenvolvimento. Isso tudo que o documento vem trazendo até o dia de hoje, né? Chegamos hoje para mostrar isso, porque está muito na moda fazer a leitura fundamentalista. Então, essa leitura se opõe, assim, à utilização do método histórico-crítico. Claro, jamais eles vão usar o método histórico-crítico, porque eles não aceitam a história, né? Está lá, não faz parte da história, está lá, é palavra. Então, como em qualquer outro método científico. Então, eles não aceitam nenhum método para a interpretação da escritura. Está escrito aquilo e aquilo que eles vão falar que é. Então, essa leitura fundamentalista teve sua origem na época da Reforma Protestante, né? Com uma preocupação de fidelidade ao sentido literal da escritura. Então, eles propuseram assim, que fizesse uma leitura mais detalhada, assim, o texto mesmo, vamos ler o texto, né? Como a gente sempre fala, todo mundo fala isso, vamos ler o texto. Mas isso ficou, né? E foi indo, e aí o que aconteceu? Eles começaram a procurar as interpretações, e quando chega em 1800, eles viram que estava cada um falando o que queria, né? Então, os protestantes se reuniram para proteger esse tipo de exegese tão distorcida também, que nem tanto tem que ter interpretações mil, mas como também não ter nenhuma interpretação também não dá, né? Então, o termo fundamentalista é ligado no Congresso Bíblico Americano, que foi realizado em Niágara, no estado de Nova York, em 1895, aqui pertinho da gente, né? Então, o que eles descobriram? Né? O que eles falaram? Os exegetas protestantes conservadores definiram nele 5 pontos do fundamentalismo. Isso aqui vocês não podem trair. Vocês vão fazer interpretação, mas isso não pode. Então, qual é a primeira coisa? A inerrância verbal da Escritura. A divindade de Cristo. O seu nascimento virginal e a doutrina de expiação vicária e a ressurreição corporal quando da segunda vinda de Cristo. Então, vamos entender o que são essas coisas. A inerrância verbal da Escritura é o quê? Inerrância a gente já sabe, né? É o que não tem erro, não é errado, né? Inerrante, então, é tudo aquilo que é fixo, não tem erro, e que se mantém no mesmo lugar, né? Está sempre imobilizado. Isso que é o problema. Que não pode errar, que não erra nem comete erros e enganos, é infalível. Para algumas religiões, a Bíblia é inerrante, palavra de Deus. Então, tudo que está lá não tem erro. Então, mesmo que tenha escrito assim, que Deus mandou passar fio de espada, homens, mulheres e crianças, é para fazer isso porque está lá. Né? Então, é isso que a igreja, nesse documento, está mandando a gente prestar atenção como essa leitura é perigosa. Né? Sobre a divindade de Cristo, não tem erro. Né? Em João 1:3, alguém quer ler essas leituras bíblicas? Por favor, liga o microfone e leia. A divindade de Cristo. João 1, de 1 a 3. No começo, a palavra já existia. A palavra estava voltada para Deus, e a palavra era Deus. No começo, ela estava voltada para Deus.
tudo foi feito por meio dela, e de tudo o que existe, nada foi feito sem ela. Não precisa falar João 1, citação, só ler. 14. E a palavra se fez homem e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória do Filho único do Pai, cheio de amor e fidelidade. João 5:18. Por isso, as autoridades dos judeus tinham mais vontade ainda de matar Jesus, porque além de violar a lei do sábado, chegava até a dizer que Deus era o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. João 8:58. Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, antes que Abraão existisse, eu sou. João 10:30. O Pai e eu somos um. João 14:9-11. Jesus respondeu: Faz tanto tempo que estou no meio de vocês, e você ainda não me conhece, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim. Ele é que realiza as suas obras. Acreditem em mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditem nisso, ao menos por causa destas obras. João 20:27-29. Depois disse a Tomé: Estenda aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e toque o meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Tomé respondeu a Jesus: Meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: Você acreditou porque viu? Felizes os que acreditaram sem ter visto. Filipenses 2:5-7. Tenham em vocês os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo. Ele tinha a condição divina, mas não se apegou à sua igualdade com Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante aos homens, assim apresentando-se como simples homem. Colossenses 2:9-10. É em Cristo que habita em forma corporal toda a plenitude da divindade. Em Cristo vocês têm tudo de modo pleno. Ele é a cabeça de todo principado e de toda autoridade. Hebreus 1:3-4. O Filho é a irradiação da sua glória, e nele Deus se expressou tal como é em si mesmo. O Filho, por sua palavra poderosa, é aquele que mantém o universo. Depois de realizar a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas. Ele está acima dos anjos, da mesma forma que herdou um nome muito superior aos deles. Então é isso aí. Da divindade de Jesus, ninguém tem dúvida que eles estão certos, né? O seu nascimento virginal,
Também isso, os protestantes não discutem, é ordem, é dogma deles. Então, não tem o que falar. Por que eles falam isso? Porque o nascimento virginal de Jesus é um dogma do cristianismo e do islamismo. Então, já quando eles fizeram esse congresso, já era dogma tanto do cristianismo como do islamismo. E eles todos sustentam, os dois, né? Que Maria concebeu Jesus milagrosamente, se mantendo virgem, ou seja, sem relação sexual. Então, isso não tem. Se alguém vem e fala o contrário, fala que não existe, isso não é dos protestantes, tá? É de seitas. Então, seita fala o que quer. Então, eles estão embasados, né? Por que eles falam isso? Tanto o cristianismo, o islamismo, os protestantes? Por causa do Evangelho de Mateus, que diz: a origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. E também no Evangelho de Lucas, que está escrito: e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegre-se, cheia de graça, o Senhor está com você. Ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. O anjo disse: não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Dizem que Maria era virgem e que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Então, essas duas leituras é que dão o embasamento do dogma. Então, a doutrina de expiação vicária, né? O que é isso, doutrina de expiação? No Velho Testamento, o Antigo Testamento, está escrito lá: animais eram oferecidos em substituição ao pecador. No Novo Testamento, Cristo a si mesmo se oferece pelos pecadores. Isso que é expiação. A culpa era transferida para um animal macho, sem defeito e sem mancha. No Novo Testamento, a culpa é transferida para o perfeito Filho de Deus, o Deus homem. No Antigo Testamento, o animal era sacrificado e seu sangue usado para fazer a expiação pelo pecador. No Novo, Cristo foi dado pelo Pai como oferta expiatória e propiciatória. No Antigo, perdoava os pecados, mas não mudava o pecador. Agora, no Novo Testamento, o perfeito sacrifício perdoa os pecados e muda o pecador. Aqui está a grande diferença, né? Então, o que quer dizer expiação vicária, né? Cristo morreu em lugar dos pecadores. A ideia da expiação vicária ou da substituição penal significa simplesmente que Cristo sofreu como nosso substituto, ou seja, no nosso lugar. Então, definição dos termos. Expiação é o ato pelo qual o pecado é cancelado, o alvo da expiação é o pecado. Propiciação, tornar favorável, o alvo da apropriação é Deus. E depois nós vamos ter a ressurreição corporal quando da segunda vinda de Cristo. Então, eles usam essas passagens bíblicas. O mundo não resistirá ao momento do glorioso retorno de Jesus. As forças do céu serão abaladas, o sol escurecerá, a lua será afetada e as estrelas cairão. Também o apóstolo Pedro escreve que esse dia virá como um ladrão. Isso significa que o mundo ímpio não estará esperando por ele. Então, por isso que eles falam muito, né? Os fundamentalistas falam: cuidado, o fim do mundo está aí, vocês vão saber. Então, os céus, o que a carta de Pedro diz? Então, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra, juntamente com tudo que nela há, será desnudada. Também João, né, vai falar no Apocalipse, né? Ele também vai falar da segunda vinda, que será impactante, que todo olho verá quando ele estiver vindo com as nuvens. E aqui temos mais uma frase de Marcos, né? Na verdade, o próprio Jesus disse que os homens viram o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Está lá no capítulo 3, versículo 26. Nesse momento, ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos de todos os lugares. Está no 27. Se quem quiser, depois confere lá na Bíblia. Então,
Na ocasião do grande retorno de Jesus, Jesus reunirá o seu povo, julgará o mundo, né? A gente acredita nisso, o juízo, esse aqui que a gente chama na escatologia de juízo final, né? E condenará em destruição eterna Satanás e seus anjos. Embora existam diferentes interpretações sobre a segunda vinda de Jesus, todos os cristãos verdadeiros concordam que esse grande dia chegará. Não só os fundamentalistas. O mais importante é que, para todos sempre, a igreja redimida estará ao lado do seu Senhor. Então o documento continua dizendo que essa leitura fundamentalista da Bíblia se propagou para todo lado, né, e fez nascer outras espécies de leituras igualmente literalistas. Na Europa, na Ásia, na África, na América do Sul. Em todo lugar tem alguém que lê, principalmente lê textos que eles querem ler, né? O duro é isso. Né? Textos de amor ninguém lê literalmente, mas de ódio todo mundo lê, né? Esse gênero de leitura encontra cada vez mais adeptos no decorrer da última parte do século XX, em grupos religiosos e seitas, assim como também entre católicos. Infelizmente, né, o próprio documento está afirmando aí que entre católicos tem muita gente que é fundamentalista. Então, eles admiram, né, eu também admito, né, que eles têm razão quando eles dizem da inspiração divina da Bíblia, da inerrância da palavra. Nós vimos aqui a divindade de Jesus, a gente não tem dúvida nenhuma que está certo, né? E outras verdades bíblicas nos 5 pontos fundamentais. Sua maneira de apresentar essas verdades está enraizada em uma ideologia que não é bíblica, apesar do que dizem seus representantes. Então, eles usam uma frase solta, né? Esse que é o problema. Eles pegam uma frase solta e aí falam, está na Bíblia. Está na Bíblia, está lá na Bíblia. E o Senhor mandou passar a fio de espada homens, mulheres e crianças. Está na Bíblia. Mas se você pegar essa frase que eu estou pegando aqui, você fala, não, então eu vou sair matando mesmo. Eu quero aquilo lá dele, eu vou matar. Eu quero aquela terra minha, eu vou matar. Mas você tem que ver, por isso o histórico crítico. Qual era o contexto? Era uma guerra, né? Tem tudo o teu contexto. Então, não pode pegar uma frase e ir lá falar que ele vai fazer aquilo porque está na Bíblia. Né? Então, é muito perigoso isso. Então, essa leitura exige uma forte adesão, atitudes doutrinárias rígidas, né? Que impõem como fonte única de ensinamento a respeito da vida cristã e da salvação uma leitura da Bíblia que recusa todo questionamento e toda pesquisa crítica. Então, isso aqui é muito perigoso. Muita gente vê aí esses fundamentalistas lendo a Bíblia do jeito... dá até, né, dor de cabeça. O problema de base dessa leitura fundamentalista é que, recusando de levar em consideração o caráter histórico da revelação bíblica, ela se torna incapaz de aceitar plenamente a verdade da própria encarnação. Porque se você começa a ler desse jeito, então, já pensou? O que é, então? Né? Que livro é esse? Né? Então, o fundamentalismo foge da estreita relação do divino e do humano no relacionamento com Deus. Então, alguém pode ler para mim aí esse texto? Quanto às mulheres, que elas tenham roupa. É roupas mesmo. Tranças, nem objetos de ouro, pérolas ou vestuário suntuoso. Pelo contrário, enfeitem-se com boas obras, como convém a mulheres que dizem ser piedosas. Durante a instrução, a mulher deve ficar em silêncio, com toda a submissão. Eu não permito que a mulher ensine ou domine o homem. Portanto, que ela conserve o silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher que seduzida pecou. Entretanto, ela será salva pela sua maternidade,
desde que permaneça com modéstia na fé, no amor e na santidade. Então não tem jeito, mulher não tem salvação, né? Porque na maternidade, se ela passar um batonzinho, pronto, já está no inferno, né? Não tá. Então, tá vendo? Ele recusa um relacionamento do ser humano com Deus. Como ele proíbe tudo, né? Eu não proíbo, né? Como é que ele diz aqui? Olha que coisa grave, né? Eu não permito que a mulher ensine ou domine o homem. Que é isso, né, gente? Então eu estou ser mandada embora. Não posso falar aqui, não posso ensinar vocês. Sou mulher. Vocês aí que estão lendo aqui, quem manda ficar lendo aqui? Não pode também. Então, tá vendo? Não dá para ser fundamentalista numa leitura dessa. Também o fundamentalista se recusa em admitir que a palavra de Deus, inspirada, foi expressa em linguagem humana e que ela foi redigida sob a inspiração divina, por autores humanos cujas capacidades e recursos eram limitados. Então, ele não foi. Foi aqui, ó, foi soprado no ouvido e foi Deus que ditou. Agora, Deus sabia falar em que língua? Ele sabia falar só em hebraico? Mas depois ele fez um cursinho de grego, começou a falar em grego. Quando ele foi para a Babilônia, ele aprendeu o aramaico. Então, eles não veem isso, né? Então, não tem essa coisa de linguagem. Então, por isso que eles falam isso. Quem lê aqui? Levítico 17:4. O sangue é a vida de todo ser vivo. Foi por isso que eu disse aos filhos de Israel: não comam o sangue de nenhuma espécie de ser vivo, pois o sangue é a vida de todo ser vivo, e quem o comer será exterminado. Nós vimos em umas aulas passadas aí o que quer dizer isso, por que a profecia escreveu isso. Tinha gente comendo o sangue dos outros. Né? E hoje em dia, a gente não come mais em rituais macabros, mas tem gente que come o sangue dos outros quando mata a pessoa de fome, quando deixa a pessoa morrer de fome, morrer doente, não tem um pingo de... É cruel. Isso é comer as pessoas vivas, né? Você vive do sangue do outro. Então, a profecia não quer dizer comerei, mas quer dizer isso. Mas tem gente que leva tão a sério, tão literalmente isso, que vai usar isso e não comam como transfusão de sangue, que eles nem sabiam. O Levítico foi escrito lá nos anos 4, mais para frente, mais para trás ainda, nem sabiam o que era isso, né, de transfusão de sangue. Então, não dá para ler isso assim, desse jeito. Então, por essa razão, ele tende a tratar o texto bíblico como se ele tivesse sido ditado palavra por palavra pelo Espírito. E não chega a reconhecer que a palavra de Deus foi formulada em uma linguagem e uma fraseologia condicionadas por uma ou outra época. Eles não levam isso em consideração. Então, vejam como eles vão ler isso aqui, né? Quem que vai ler? Então Moisés subiu das estepes de Moabe ao monte Nebo, ao pico do Fasga, que fica na frente de Jericó. E Javé lhe mostrou toda a terra, desde Galaad até Dan, todo o Neftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar Mediterrâneo, o Negueb, o distrito de planície de Jericó, cidade das palmeiras, até Segor. Ai, eu pulei, né? E Javé falou a Moisés: essa é a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó, quando eu disse: eu darei à sua descendência. Eu estou lhe mostrando essa terra, mas você não atravessará até ela. E Moisés, servo de Javé, morreu aí mesmo, na terra de Moabe, conforme a palavra de Javé. Foi sepultado no vale, na terra de Moabe, na frente de Bet-Fegor,
Até hoje, ninguém sabe onde fica a sepultura dele. Moisés tinha 120 anos quando morreu. Sua vista não tinha enfraquecido, nem se esgotara seu vigor. Os israelitas choraram por Moisés nas estepes de Moabe durante 30 dias, até que terminou o luto por Moisés. Então, pois é, essa leitura aqui, eu pus ela aqui por quê? Porque os fundamentalistas falam que o Pentateuco foi escrito por Moisés. Essa aqui é a maior prova que o Pentateuco não foi escrito por Moisés. Por quê? Como que o Moisés vai contar como ele morreu? E se ele é o Moisés? Até, bom, pode ser, mas pode ser, né? Ele escreveu porque ele era um espírito lá que escreveu. Mas ele não sabe onde ele foi sepultado? Que morto é esse que não sabe onde foi sepultado? Está vendo como o fundamentalismo não se sustenta, gente? Você pega uma leitura dessa e fala, mas como? Ele morreu, ele nem sabe onde ele foi sepultado, ele mesmo escreveu que ele morreu, né? E ele mesmo falou que o luto dele durou 30 dias. Então, é por isso que a gente fala que o fundamentalista peca, né? Não pode dizer que esse escrito do Deuteronômio foi feito por Moisés, né? Então, ninguém está duvidando, mas não foi, né? Não, jamais escreveria sobre a morte dele mesmo. Então, o fundamentalista não dá nenhuma atenção a formas literárias, não dá uma poesia, não. E as maneiras humanas de pensar presentes nos textos bíblicos, muitos dos quais são fruto de uma elaboração que se estendeu por longos períodos de tempo e leva a marca de situações históricas muito diversas. Então, quer ver? Vamos ler isto aqui, ó. Quem lê? Êxodo, capítulo 14, 21 a 22. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Javé fez o mar se retirar com um forte vento oriental, que soprou a noite inteira. O mar ficou seco e as águas se dividiram em duas. Os filhos de Israel entraram pelo mar a pé enxuto, e as águas formavam duas muralhas, à direita e à esquerda. Agora lê aqui. Josué, né? Capítulo 3, versículo 14 a 17. Quando o povo deixou as tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança caminhavam na frente do povo. Chegando ao Jordão, quando os sacerdotes que levavam a arca molharam os pés na beira da água, pois o Jordão transborda sobre as margens durante o tempo da ceifa, a água que vinha de cima parou, levantando-se num só monte, bem longe, em Adam, cidade que fica ao lado de Sartã. E a água que descia ao mar de Arabá, o Mar Morto, escoou totalmente, de modo que o povo pôde atravessar diante de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança de Javé ficaram parados no leito seco, no meio do Jordão, enquanto todo Israel atravessava a pé enxuto, até que todos acabaram de atravessar. Pois é, então, é isso que o documento está mostrando para vocês, né? Como que as duas histórias são muito parecidas, né? Se você lê ao pé da letra, quando você lê Êxodo e depois você lê Josué, você vai duvidar de uma das duas. Ou, pior ainda, tem gente que acaba duvidando das duas, porque não leva em consideração, gente, as formas literárias, né? O jeito de contar uma história, como eles imaginaram, o que foi aquilo, não levam em consideração. E aí acabam fazendo o quê? Fazendo as pessoas perderem até a fé, porque as pessoas ficam, não, isso aqui é não vou acreditar mais nisso. Muita gente para de crer por causa disso, porque aí começa a ler. Então, aqui não tem que ler ao pé da letra, né? Tem que ver o contexto, o que acontece quando sopra um vento oriental, que tipo de vento é esse? Né? Tudo isso a gente tem que ver nas exegeses. Né?
Então, não pode levar ao pé da letra nenhuma leitura. Então, o fundamentalismo também insiste de uma maneira indevida sobre a inerrância dos detalhes dos textos bíblicos, especialmente em matéria de fatos históricos de pretensas verdades científicas, né? E aqui nós temos um clássico, né? Que eles falam que realmente o mundo foi criado dessa maneira. Então, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Vejam bem, a terra estava de forma vazia, as trevas cobriam o abismo e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Bom, está vazia ou tem água? Né? Já começa daí. Se você fala, mas como é que é isso? Deus criou. E aí fica, tem gente que é criacionista até hoje, briga lá na escola, né? Tem alunos que são desse modo de ler a Bíblia, tem uma religião muito famosinha aí, que lê assim. Então, o que acontece? Eles leem e não admitem que o professor faz ciência para ele, né? Mas é uma verdade científica, eles provam que não foi assim. E não foi, né? 7 dias. O que eles querem dizer? É uma história que está lá para desacreditar o quê? Justamente o que está aqui, ó. E Deus fez os 2 grandes luzeiros. O luzeiro maior para regular o dia e o luzeiro menor para regular a noite e as estrelas. O que estava pegando né, quando eles escreveram esse texto é que eles estavam na Babilônia. Por isso que tem água do começo ao fim. Né? Tem água lá. Primeiro dia separou as águas, no segundo dia ele perguntou outra vez a água, e no quarto dia ele fez o quê? Tem uns luzeiros aqui, né? Um para iluminar o dia, outro para iluminar a coisa. Porque as grandes divindades da Babilônia eram quem? O Sol e a Lua. Então eles falaram, meu filho, o meu Deus é muito maior que o de vocês. Porque o meu Deus não precisa do Sol nem da Lua. Ele faz a luz antes de tudo. Por isso que a primeira coisa que Deus faz, faça-se a luz. Porque a luz não vai depender do Sol, nem das estrelas, nem da Lua. Então, o que eles queriam mostrar mesmo era a grandeza do Deus que eles estavam trazendo, né? Do Deus que eles estavam afirmando ser o maior. Então, por isso que tem toda essa... E eles falam, e tem tudo. Agora, quando chega aqui no 26, aí eles não são mais fundamentalistas, né? Porque isso aqui eles pulam. Então, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele domine os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras, todos os répteis que estejam sobre a terra. E Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, ele o criou. E os criou homem e mulher. Isso eles não enxergam, não. Isso eles não veem. Porque eles, o fundamentalista nunca vê, nós vimos lá no Timóteo, né? Nunca vê a mulher e o homem como imagem e semelhança de Deus. Nunca vê. Então, se vai ser fundamentalista no texto inteiro, né? Inteiro. E não pega e corta aqui. Né? Então, a gente também tem que ver disso como é como se faz como se tem as distorções dentro de uma leitura que quer o quê? Quando eles tiram essa frase, quando eles não levam em consideração essa frase, o que eles mostram? Que eles não estão lendo para dizer a grandeza de Deus, mas sim para oprimir algumas pessoas, a metade da humanidade, né, que são as mulheres. Então, a gente também tem que ficar aí, por isso que o documento da igreja está mostrando isso para a gente. Então, muitas vezes, ele torna histórico aquilo que não tinha pretensão de historicidade, pois ele considera como histórico tudo aquilo que é reportado ou contado com os verbos em um tempo passado. Olha só, sem a necessária atenção à possibilidade de um sentido simbólico ou figurativo. Então, esse texto aqui, né, que é simbólico, por quê? Eles estão dizendo lá, porque ele está falando do passado. Olha lá, quando Javé fez a terra, né,
Ainda não havia na terra nenhuma planta no campo. Está vendo? Está no passado, então eles pegam e é histórico, está no passado. Né? Então não tem, mas aqui tem um sentido simbólico, né? Pois o campo ainda não havia brotado nenhuma erva. Javé, Deus, já não tinha feito chover, não havia homem que cultivasse a terra, não tinha nada aqui, tá vendo? Aí Javé modelou o homem com a argila do solo. Soprou-lhe as narinas um sopro de vida, porque o sopro de vida, sim, né? É a grande divindade, é o espírito, né? É a Ruá. E o homem tornou-se um ser vivente. Javé depois plantou todo o jardim. Aí colocou o homem que havia modelado, é barro, por isso é Adam, né? Esse homem aqui, ele se traduz como homem, mas no hebraico está Adam, e Adam, que significa barro, ele é barroso. Javé, Deus, fez brotar do solo todas as espécies, além disso, colocou a árvore da vida no meio do jardim, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía de Éden para regar o jardim, ela se dividia em 4 braços. O primeiro chamava-se Fison, e aquele que rodeia toda a terra de Évila, onde existe ouro. E o ouro dessa terra é puro, e nela se encontram também o pedélio e a pedra de onix. O segundo rio chama-se Geom, ele rodeia toda a terra de Cuxi. O terceiro rio chama-se Tigre, e corre pelo oriente da Síria. O quarto rio é o Eufrates. Vocês veem que foi lá, né, no começo. Você vê como o fundamentalista, a gente pega o fundamentalista, a igreja pegou os fundamentalistas no pé, né? Por causa disso. Se eles já sabiam todos esses nomes de rio aqui, que até hoje tem o Tigre e o Eufrates lá, e todos eles. Eles sabem o que é ouro, eles sabem que é... Sabe, tem a terra de Cuxi, né, que é lá na África, que... mas aí é passado, né? Então, você vê que é uma história que foi contada depois. Então, por isso que a igreja sabe que é simbólico aquilo, né? Simbólico. Então, o fundamentalismo tem muitas vezes tendência a ignorar ou a negar os problemas que o texto bíblico comporta na sua formulação hebraica, aramaica ou grega. Então, vamos ler aqui. Quem lê o Jó aqui para mim? Certo dia, os anjos se apresentaram a Javé, e entre eles foi também Satã. Então Javé perguntou a Satã: de onde você vem? Satã respondeu: fui dar uma volta pela terra. Javé lhe disse: você reparou no meu servo Jó? Na terra não existe nenhum outro como ele. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e evita o mal. Satã respondeu a Javé: e é a troco de nada que Jó teme a Deus? Tu mesmo pusestes um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens. Abençoastes os trabalhos dele, e seus rebanhos cobrem toda a região. Estende, porém, a mão e mexe no que ele possui. Garanto que ele te amaldiçoará na cara. Então Javé disse a Satã: pois bem, faça o que você quiser com o que ele possui, mas não estenda a mão contra ele. E Satã saiu da presença de Javé. Então, quem já estudou Jó, vai sabe, né, que eles que aqui. Ai, peraí, saí da apresentação, né? Voltei. Anterior. Sabe que, certo dia, todos os anjos se apresentaram. Satã é um anjo. Né? Então, quem já estudou Jó sabe que essa situação aqui está mostrando o quê? A teologia da retribuição. Quem tem muita coisa, quem tem bens, quem tem saúde, quem tem isso, é porque Deus protege. É isso que está dizendo aqui. O senhor está falando, também você protege, você dá tudo, você tem comida, tem casa, que beleza. Quero ver se ele não tivesse nada disso, se ele fosse um pobre coitado. Então, aqui eles estão discutindo a teologia da retribuição. Deus só dá para quem ele quer, é isso que está tendo aqui. Então, quando você lê essa leitura
ao pé da letra, e já começa com esse Satã aqui que ninguém traduz, né? Fica Satã ou Satanás, não vê o que quer realmente dizer, né? Satanás tem sua origem nos tribunais que se reuniam nas portas das aldeias. Então, Satanás, gente, é o promotor, ou seja, aquele membro do tribunal encarregado de acusar o réu. Por isso que ele acusa. Ele fala, tá, não, porque é isso, porque é aquilo. Ele é acusador, né? Ele é o acusador. Posteriormente, sim, passou a significar adversário, acusador, inimigo. Nunca um ser chifrudo, né, com chifre, com rabo, cheirando a enxofre. Não é isso. Satanás não é isso, mas tem gente aí que tira Satanás do corpo, né? Show, Satanás. Não, Satanás é promotor público. Eu garanto que vocês, até eu, todo mundo, nós já votamos para muito promotor público. Quem que não votou, não torceu para um promotor público no caso daquela criança que o padrasto matou? Ninguém, todo mundo votou nele, votou no Satanás, olha lá. Estava torcendo pelo Satanás, né? Então, Satanás é promotor, é acusador, inimigo. Inimigo de quê? Do apostador. Ele é inimigo daquela pessoa que ele quer ver preso, né? É nesse sentido que ele aparece diante de Deus para acusar, não Jó, ele acusa Deus, eu acho, né? E fazer ele mal. Ele acusa Jó, porque ele fala, mas também, né? E acusa Deus também. Por isso que Deus, no fim do livro de Jó, se vocês lerem lá, vocês vão ver que Deus ele vai se defender das acusações. Ele vai falar, mas eu fiz alguma coisa? Fiz tudo direito. Eu fiz a natureza a melhor coisa do mundo. Vocês destroem tudo. Ele vai se defender. Vale a pena ler Jó aí, para vocês perceberem isso. Então, sua figura é semelhante a de um promotor público ou de um procurador na corte de Deus. Então, ele vai lá, ele vê, e aí eles vão chegar nesse impasse, né? É uma peça teatral, o livro de Jó, e onde tem todo mundo que vai dizer para o Jó, não queira mais o teu Deus. Mas ele falava, não, o meu Deus é justo. Não é esse Deus que vocês estão falando, que só dá para quem tem. Não, ele vai me proteger, mesmo eu não tendo nada, eu não tendo mais ninguém, eu não tendo terra, não tenho dinheiro, ele vai me proteger. Então, é isso que vai dizer lá contra a teologia da retribuição. Também o aramaico, eles não levam muito a sério, né? Eles leem, mas eles não sabem o que quer dizer aquela palavra, então eles leem como eles querem. Então, quem lê aqui? Que vocês sabem muito bem essa leitura aqui. Nem precisava ler. Quando vocês rezarem, não usem muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por causa do seu palavreado. Não sejam como eles, pois o Pai de vocês sabe do que é que vocês precisam. Ainda antes que vocês façam o pedido, vocês devem rezar assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, aqui a gente que reza esse Pai Nosso, reza o Pai Nosso, reza 1000 Pai Nosso, reza 2000 Pai Nosso, e não sabe que Pai Nosso, né? Ele exprime o quê? O relacionamento com Deus e é o fundamento da fraternidade. Se você faz mal para alguém, você não pode rezar o Pai Nosso, porque você está fazendo alguma coisa para o seu irmão. No Antigo Testamento, a palavra Pai para Deus ocorre só 15 vezes. No Novo Testamento, 245 vezes.
Então, a origem dessa novidade é uma experiência que Jesus teve de Deus como Pai, e da qual todos nós podemos participar. Então, ninguém pode oprimir ninguém se reza o Pai Nosso. O nome, santificar o nome, quer dizer o quê? Ele se deu a conhecer. Quando você conhece uma pessoa, a primeira coisa que você sabe é o nome dela. E quando você gosta muito daquela pessoa, você guarda o nome dela. Então, isso sim serve de um objetivo para não opressão. Você não pode, por isso que eles falam assim, esse povinho, a ralé, né? Porque esse povinho nem tem nome, por isso pode. Mas se eles têm um nome, eu sou, o nome de Deus, santificar o seu nome, é você não oprimir. Então, venha o seu reino. Gente, o único dono e rei da vida humana é Deus. A vinda do reino é uma realização de tudo, das esperanças, das promessas, é a vida plena, é uma vida sem frustrações, sem governos desumanos. Então, aí sim a vontade de Deus vai ser plenamente realizada. Por isso, fazer a vontade de Deus é se expressar através da sua lei, da lei de Deus, e não essas leis aí que fazem para beneficiar alguns e destruir os outros, né? Então, a gente deve obedecer às leis, fazer a vontade de Deus quer dizer isso, né? A observância da lei de Deus será a fonte da ordem e do bem-estar para a vida humana. É o resgate da vida. Né? Pão nosso de cada dia. Gente, o pão é para todo dia. Né? A providência divina passa pela organização fraterna, pela partilha. Jesus convida a gente a realizar esse novo êxodo, né? Como isso? Uma maneira de convivência fraterna que garante o pão para todos. Que ninguém passe fome, ninguém morra de fome, nem passe fome, quanto mais morrer. Perdão das dívidas, o que é isso? Cada 50 anos, no ano jubilar, eles eram obrigados a perdoar qualquer dívida, né? Então, tinha um novo começo. Então, Jesus anuncia um novo ano jubilar, né? O ano da graça. Então, quem reza ao Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas, como eu perdoo os meus devedores, é um recomeçar tudo de novo. Né? Então, nenhum banqueiro poderia rezar ao Pai Nosso, jamais. Né? Não cair em tentação, porque o povo lá murmurou, caiu em tentação. Jesus vai mostrar que a tentação pode ser superada. Né? E porque o povo vai receber essa força de Deus. Libertação do mal, né? O mal nos afasta de Deus e é motivo de escândalo. Mas Jesus o venceu. Então, amém. Né? A gente fala amém, amém, amém. Então, amém quer dizer, aprova os pedidos e diz estar de acordo com esse programa. Então, quando algum padre, na pastoral, a gente fala amém, se vocês falam amém, é porque vocês estão concordando, viu? Então, vê lá no que vocês vão concordar. Então, eles não rezam o Pai Nosso assim, né? O fundamentalista não reza o Pai Nosso assim. O grego também, gente, o povo não lê o grego desse jeito. Vai lá, quem lê? Enquanto caminhavam, Jesus entrou no povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa sua irmã, chamada Maria. Sentou-se ao pé do Senhor e ficou escutando a sua palavra. Marta estava ocupada com muitos afazeres. Aproximou-se e falou: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e ainda agita com muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta Olha não que lhe coisa. será tirada. Isso, vocês, todo mundo, se eu perguntar o que a Marta estava fazendo, vocês vão falar, estava fritando pastel, estava limpando a casa, né? Ela estava atarefada com todo o serviço, né? Então, vamos entender isso. Para começar esse evangelho aqui, esse evangelho é meio... Mas a comunidade está meio assim, mas não deixa de mostrar aqui que a Marta é importante. Marta, Marta. O hebraico, né?
eles não têm superlativo. Quando uma pessoa é muito importante, eles falam Marta, Marta, Moisés, Moisés, Samuel, Samuel. Né? Quando é muito importante. No Novo Testamento só tem uma mulher que tem essa coisa aqui, Marta, Marta, né? Só a Marta. Então, ela tinha importância ali. O texto é hierarquizante, né? A gente não percebe isso. Percebe mais ou menos, mas a gente percebe de um jeito que o fundamentalista mostrou, né? O que incomoda um pouco é que eles põem Jesus aprovando a discriminação, né? Ele fala, ela escolheu a melhor parte. Jesus ia falar isso? Não sei, né? Porque a gente, por exemplo, uma mulher assim, a gente se. Uma dona. Engraçado que antigamente a minha irmã, quando ela gostava muito de limpar a casa, então ela se identificava muito com a Marta. E ela falava, Cleide, você é a Maria, que você fica aí só estudando Bíblia, né? Mas é exatamente isso que não é. Porque, olha, será que se trata exatamente de duas mulheres? Vocês já perguntaram isso para vocês? Ou são grupos que estão em conflito? E que grupos são eles? É uma comunidade de mulheres, mas é um grupo de mulheres, né? Marta está muito preocupada pelos muitos serviços da diaconia. Esses serviços que estão lá, na tradução, quando eles traduzem do grego, eles põem muito serviço só, mas eles não põem na diaconia. Eles não traduzem a diaconia, deixam a diaconia para lá. A Maria não. A Maria está aprendendo através do ouvir, sentada ainda por luxo. Olha que nós lemos no começo da aula. Mulheres devem calar-se, ela está bem quietinha, ouvindo, né? Então, gente, se ela estivesse fritando pastel para Jesus ou limpando casa para Jesus, ela estava na oikonia, afazeres domésticos. Mas ela está na diaconia, afazeres litúrgicos e administrativos. Então, ela lia a casa de Marta. Era nas casas que se fazia a celebração do pão, a celebração de Jesus. Então, essa Marta aqui, ela era uma liderança, ela era uma presbítera. E essa comunidade está querendo fazer o quê? Calar as mulheres. Então, o melhor mesmo é você ficar sentado ouvindo, sem poder falar nada. Fique na sua, tá? É isso que esse texto está dizendo. E não que ela estava reclamando de varrer casa, não. Ela estava reclamando porque estavam tirando as pessoas que estavam ajudando ela nos serviços litúrgicos e administrativos. Porque depois João, lá na comunidade dele, que é vizinha, né, vai dizer o que essa Maria fazia. Ela não ficava sentada só escutando, não. Ela era aquela que fazia as exéquias. Ela era aquela que preparava para a sepultura. Então, é muito importante a gente ler esses textos no grego também, porque o fundamentalista não lê na língua matriz e aí traduz do jeito que quer, e não só traduz, como manda bala para ensinar as coisas da gente. Ah, você é mulher, é melhor você ficar lá na tua casa, fritando pastel, limpando. Fica na igreja todo dia e a casa lá abandonada. É assim que eles falam para as mulheres, né? Ele é muitas vezes estritamente ligado a uma tradição determinada, antiga ou moderna. Então, está lá no Apocalipse, né? Ouvi, então, o número que receberam a marca. 144 mil de todas as tribos do povo de Israel. E aí ele diz lá, quem são 144 mil marcados na fronte? 12 vezes 12 vezes 1000. Então, é uma tribo inteira, mais vezes muitas tribos, vezes 1000. São todos, todo mundo pode fazer parte dos escolhidos de Deus. Não é só quem é da Assembleia de Deus, quem é da Testemunha de Jeová. Todos nós somos, todos, é um número inteiro, é infinito, né? É um número que significa todos juntos.
Também ele se omite igualmente em considerar as releituras de certas passagens. Por exemplo, o Apocalipse diz: aqui é preciso entender. Quem é esperto, calcule o número da besta. É o número do homem, de homem. O número é 666. Nós já vimos quem é esse homem, né? Nada mais, nada menos que o nosso amigo Salomão, está lá no 1 Reis 10, 14. O peso do ouro que chegava para Salomão anualmente era de 666 talentos de ouro. Vale dizer aqui que talento na Bíblia não é dom, viu? Não é dom de Deus, não. Talento é pedaço de ouro, né? E 666 talentos vale 23 mil quilos de ouro, tá? Está lá também na Bíblia, tem umas Bíblias que não tiram 666 e põe só os 23 mil quilos. Então, vamos ler, levando em consideração os termos certos. É o que esse documento está pedindo, né, gente? Estão pedindo. Está na hora já da gente abrir a cabeça e ler direito, né? Ler direito, né? Ah, não, mas eu não acredito. Não, não é para não acreditar, não é para acreditar, sim. No que concerne os evangelhos, o fundamentalismo não leva em consideração o crescimento da tradição evangélica, mas confunde o documento é educado, não é que nem eu, né? Ele põe ingenuamente o estágio final dessa tradição. E o que os evangelistas escreveram com o estágio inicial, as ações e as palavras de Jesus da história. Então, lá no Marcos está dizendo, em seguida, e essa aqui é boa, né? Porque o primeiro evangelho escrito foi Marcos. Então, ele só escreveu assim, em seguida, o Espírito impeliu Jesus para o deserto. E Jesus ficou no deserto durante 40 dias, e aí era tentado por Satanás. Jesus vivia entre os animais selvagens, os anjos o serviam. Como nós já vimos nos outros encontros, nós vimos que o Marcos é uma comunidade muito simples, não, sabe, o povo muito simples, ele não entende direito a diferença de algumas palavras. Então, como que a gente sabe que eles eram simples? Por causa disso. Porque o Mateus, que usou o Lucas, ele corrige, né? Ele corrige. Então, no do Mateus, ele está dizendo assim, então o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tá vendo? Não foi o Satanás que tentou. O Satanás, ele é aquele que acusa. Mas quem tenta é o diabo. O diabo que é o nosso problema, gente. O diabo que está sempre atormentando a nossa vida. Porque diabo é divisor, é aquele que divide, aquele que separa, né? Separa. Então, o Lucas também continua dizendo que é o diabo. Então, em todas as nossas comunidades, tem esse diabo que fica perturbando a vida dos outros, fica inventando fofoca dos outros. E o que ele está dizendo aqui? Aqui, além dele pôr isso aqui, que é aquele que está dividindo, que está entendendo, eles estão dizendo assim, porque o Marcos, muito simples, só pôs aquela coisinha. Já o Lucas e o Mateus, eles vão escrever mais coisas nisso aqui. Todas as três tentações, né? Então, o que o diabo fala? O que todo mundo que quer destruir fala? Ó, primeiro, se tu és filho de Deus, manda que essa pedra se torne pão. Primeira coisa que acusa a gente. Ah, você está passando fome? Você está com dificuldade financeira? Ah, por quê? Porque Deus não existe. Né? Aí Jesus fala, Jesus também foi tentado. Não só de pão vive o homem. Depois, outra tentação, mostrou-lhe o instante os reinos do mundo. É muita gente que fala isso para a gente. Ah, essa casa está caindo aos pedaços. Você tem que viver de religião para você mudar. Então, ó, eu te darei todo o poder e riqueza desses reinos, porque tudo isso foi entregue a mim e eu posso dá-lo a quem eu quiser. E o que Jesus diz? Você adorará o Senhor seu Deus e somente a Ele servirá. Agora eu não tenho, mas eu posso ter. Eu estou bem, eu estou feliz. Depois ele levou lá para ter o poder, né? Lá para ver a parte mais alta, todo o poder, né? Então ele disse, se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque a Escritura é Deus. Deus ordenará a teus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropece. E Jesus diz, não tente o Senhor teu Deus.
tendo esgotado todas as formas de tentação, ele se afastou. Então, quais são as tentações de hoje, né? Nós temos também, Jesus foi tentado desde tudo que ele está passando lá, eles começam com essa tentação bem depois que ele é batizado. E nesse batismo, ele vai aceitar ser obediente à vontade de Deus. E a vontade de Deus não era que ele fosse rei, nem que ele fosse poderoso, mas que ele ensinasse o valor das coisas, o valor das partilhas. Então, eles vão fazer mais ou menos a mesma coisa que no deserto. No deserto também ficou 40 dias, Jesus também está 40 dias, né? Então, toda aquela volta do Êxodo, que eles são tentados durante 40 anos, Jesus vai passar 40 dias. Então, Jesus não vai, de jeito nenhum, vocês viram que aceder à tentação de usar esses poder, autoridade, porque ele sabe que a finalidade dele é uma missão, né? Então, a tentação é o quê? Utilizar a sua condição de filho de Deus em benefício próprio. Não era só para benefício dele? A tentação não era sempre assim? É a mesma coisa que a gente sente muito essa tentação, né? Ah, vou abandonar tudo isso. Para que eu quero isso? Não me faz nada, não está me acrescentando, porque a gente quer se livrar das coisas, né? Então, as tentações não aconteceram num único momento, né? A vida inteira ele foi preenchido com essas pessoas que queriam tirar ele do meio da missão dele, né? Então, as tentações vão acompanhando Jesus ao longo da sua vida. Então, a primeira tentação são a fome, né? A fome é uma tentação surpreendente. Então, ainda que o pão é necessário para a vida, né? Mas não se reduz só aos bens, nem se resolve com passe de mágica. Não adianta ele falar, faça seu pão, né? Como depois ele vai mostrar como é que é isso, né? Como se vence a fome. A fome se vence com partilha, com distribuição, com gente solidária. Depois, a segunda tentação é para ele realizar uma coisa especial. Então, no João, eles vão falar um pouquinho diferente. Ele vai falar, que sinal você realiza para que vejamos e creiamos em ti? Então, essa coisa que todo mundo pedia para ele, exigia dele, essa coisa de querer a glória, né? Querer ficar sempre presente. E a última, né? A última que é a ambição da realeza, né? Que Jesus rejeita muito bem. E foi quando que ele foi tentado? Depois da multiplicação dos pães. Todo mundo quer fazer ele rei, né? Então, Jesus sabia que ele saiu, se retirou e foi sozinho para o monte. Então, as tentações vieram para Jesus como vem para nós. E na cruz, né? Na cruz eles não falaram para ele, você não é rei? Você não é filho de Deus? Desça da cruz agora. Né? Mas para ele não, porque Jesus era diferente, a pedagogia de Jesus era diferente. Então, para conduzir as pessoas, ele fazia o quê? Dava exemplo. Então, ele sempre foi fiel a Jesus, ao Pai, sempre foi. Ele tinha uma clareza da vontade de Deus para a sua vida, ele tinha convicção da sua missão, a força do Espírito Santo recebida no batismo demonstra toda essa força e auxilia ele mais ainda, e permite a Jesus não sucumbir nem cair no poder da tentação. Então, Jesus tinha todas essas coisas muito importantes. Então, o pecado nos evangelhos, eles têm 3 níveis, é o social e econômico, né? O pão, o político, eu quero ser um rei, e o ideológico, quero ter o poder do templo, né? E Jesus diz, não, a lei divina não é para a gente ser obedecida, é para ser vivida. Né? Jesus denuncia a cobiça, o apego às riquezas, né? Você pode, eu acho que todo mundo tem que ter, tem que ganhar, por isso que ele fala, ponto todo dia. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, não veio fazer uma merreca de vida. Mas aquele apego, só eu tenho que comer, só eu tenho que morar bem, isso que Jesus denunciava. Então, ele denuncia também aqueles que detêm o poder, escravizando os outros povos, né? Então, e para quê? Para produzir morte, doença, injustiça. Ele denuncia os desvios de valores, né? Ele denuncia os privilégios. Então, no Evangelho de Marcos, o problema consiste em viver as preocupações do dia a dia, porque é uma comunidade simples, né? Então, sem se suspeitar de qualquer momento, pode ocorrer algo, chegar alguém que vai transformar seu cotidiano. Então,
O mal está em encontrar-se fechado à possibilidade do divino no cotidiano, né? De sentir esse coisa. Então, o pecado é fechar-se no seu mundo, no seu modo de ser, de viver, recusando-se a aderir às aventuras, os desconfortos imprevistos do reino. Isso aqui a gente vê muito em comunidades pobres, né? Eles ficam fechados porque é comunidade pobre. Então, para Jesus, o que conta, acima de tudo, é o coração. E é dele que brota toda a maldade, todos os vícios. Para ele, é o que determina o pecado, não é a materialidade, mas os desejos do coração. Às vezes a pessoa é pobre, mas ela é muito mais materialista que uma pessoa que tem, não digo dos ricos, né, que os ricos são muito materialistas, mas uma pessoa de vida média, às vezes não é tão materialista como aqueles mais pobres, que eles só não vão roubar mesmo porque eles têm mais que eu. Né? Para o Mateus, o pecado é uma leitura concreta, né? Aqui, ó, ele não enxerga as coisas. O Mateus está mostrando isso, que o pecado é não desconfiar. É aquele apego às riquezas, a desconfiança, o medo, tem medo das situações difíceis, então fica só aquela ganância, né? Mostra que o pecado pode esconder-se atrás de comportamentos aparentemente bons, honestos e legítimos. Quem fala muito isso é o Júlio Lancelotti, né? Ele fala, tem gente que até parece ser bom, mas eles estão se escondendo atrás de uma cesta básica, né? Existe algum mal em querer se alimentar bem? Não, não existe. Eu também acho, todo mundo tem que comer bem. Agora, Deus quer que todos tenham direito aos alimentos, não só alguns. Não só aquilo que não presta para mim, né? Então, é isso que a gente vê muito no Evangelho de Mateus, ele questionando isso, Jesus sempre questiona isso. Então, o pecado não consiste apenas em fazer o mal ou omitir o bem. Consiste também em nem sequer suspeitar de que algo deve ser feito. Eu dou uma cesta básica no lugar de pagar um salário justo, que proporcione ao meu funcionário comprar aquilo que ele ou sua família deseja comer. Isso aqui é muito importante. Né? Então, para Lucas, o pecado está no rigor da religiosidade. Né? Ele destaca mais a misericórdia de Deus, a salvação dos pecadores, sempre associado aos publicanos, aos cobradores de impostos, aos ladrões, às mulheres, porque ele está muito ligado, porque ele não fala mal dos poderosos, né, do poder político, ele fala mais do poder do templo, porque essa comunidade é uma comunidade de pessoas da elite, então ele vai trocar esses pecados, né? Então não vamos encontrar pecados políticos em Lucas, não tem. Talvez porque ele já estivesse num contexto lá de acordo com os romanos, como isso aqui não sou eu que falo, né? Vários exegetas, inclusive o José Comblan, que vocês conhecem bem. Então, a gente nota isso muito. Apesar disso, a mensagem de Jesus foi tão forte que não se pode escapar dos questionamentos e das surpresas que até hoje ela nos traz. Até hoje a gente pode ler, que a gente vai ver. No Evangelho de João, o que a gente vê? Um jogo de contraste. Ele vai fazendo esse joguinho. Luz e trevas, verdade e mentira, amor e ódio, vida e morte, liberdade e escravidão. Jesus é aquele que tira o pecado do mundo e é na incredulidade que se encontra a raiz de todos os pecados. Então, o que caracteriza Jesus é justamente essa dualidade, né? O ideal e a realidade são conjugados, levando o humano e o divino a realizar a justiça e a misericórdia. Enquanto humano, ele vê a maldade, os vícios e as impurezas. Enquanto divino, ele mostra a gratuidade, perdão e a graça. Então, o perdão de Deus está sempre aí, já não depende do templo, ninguém pode ser excluído da comunhão da mesa, o jejum e outras práticas antigas devem ser relativizadas, a lei de Deus deve ser interpretada a serviço da vida, o poder do mal não pode nada, o poder de Deus é maior. Para ser povo de Deus, basta uma coisa só, fazer a vontade de Deus. O que importa é afastar o medo e ter fé em Deus. É através da fé no amor de Deus que nos vem a pureza e a vida. O anúncio da boa notícia se faz pelo testemunho e não pelo uso do poder. O reino acontece quando se partilha com os pobres o pouco que se tem.
Então, Jesus vai se referir ao pecado muito, muito surpreendentemente. Ele fala mais por gestos do que por palavras. Ele concede verdadeiros privilégios aos pecadores e investe contra os que se consideram justos. Ele personaliza de tal forma o pecado que o fator determinante se localiza em favor ou contra ele. Desloca o acento das ações para intencionalidade, estabelece o verdadeiro contraponto em relação ao ponto do seu próprio predecessor, João Batista, aponta como manifestadoras do pecado atitudes em si mesmas inocentes, apresenta tonalidades diferentes nas duas etapas básicas da sua vida. Prefere, tanto no que se refere aos mandamentos quanto ao pecado, o singular ao plural. Introduz não só a gratuidade, mas a verdadeira graduação em termos de responsabilidade moral. Introduz um novo e decisivo critério para o pecado e o perdão. Então, para Jesus, o ponto de partida é exatamente a denúncia do pecado, não é a denúncia do pecado, mas o anúncio da salvação. A conversão é a decorrência lógica do fascínio de uma adesão. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra e põem em prática. A conversão implica numa mudança radical, tanto na mentalidade quanto na prática. Jesus introduz uma quase revolução em termos de pecado. Ele se coloca muito mais na perspectiva da falta de atenção, da falta da resposta, no estar dormindo, no estar desligado, do que no fazer ou deixar-se fazer, porque isso decorre de um estilo de vida, né? Está vendo aqui, ó. O que é fatal para Jesus é não atender os chamados da igreja, do rei. Então, no dualismo persa, então, nós vimos lá o Satanás, né? E aí a gente vê que o fundamentalismo pega essas tentações de Jesus e eles misturam tudo. Eles põem o diabo, o Satanás e o demônio, tudo no mesmo balaio de gato, né? Então, o demônio, o Satanás, vocês já viram que é o bendito do promotor público. O demônio, ele vem lá do dualismo persa, né? Eles vinham dos demônios e as coisas boas procediam das divindades. Na crença grega, né, que é o que Jesus falava em grego, os bons serviam de guarda das pessoas, os malignos causavam pestes, guerras e desordens. Então, demônio, vocês podem ver lá nos evangelhos, Jesus só expulsa demônio. Ele não expulsa Satanás, ele não expulsa o diabo, é só demônio, porque demônio é uma espécie, né? Ele fala lá, olha, tá, isso aqui é uma frase de Jesus, por que nós não conseguimos expulsar o espírito desse menino? Aí Jesus responde, essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. E o que Jesus faz para ele expulsar aquele demônio? Reza, fica só rezando, não faz nada. Porque o menino é epilético. E o epilético até hoje, gente, os médicos até falam, deixa ele passar crise. Não mexe nele, porque você pode machucar. Jesus já sabia 2000 anos atrás, né? Então, diabo, então, já falei, né? O maledicência, o caluniador, diablo, que é o verbo que significa desajuntar, desunir, iludir, enganar. Espírito, daí tem lá também, espírito impuro, a pessoa que vai ao templo e tem permissão para se purificar. O espírito imundo é uma pessoa que não pertence à religião judaica, portanto, ela não pode ficar purificada. O capeta é folclore mineiro, tá? O encardido é folclore nordestino. Então, já apresentei todos os capetas, os demônios para vocês, agora vamos voltar para o documento. Então, o fundamentalista põe tudo no mesmo balaio de gato. Ele negligencia, assim, um dado importante, a maneira com a qual as próprias primeiras comunidades cristãs compreenderam o impacto produzido por Jesus de Nazaré e a sua mensagem. Ora, aqui está um testemunho da origem apostólica de fé cristã, a sua expressão direta, o fundamentalismo desnatura, assim, o apelo lançado pelo próprio Evangelho. Então, o fundamentalismo tem igualmente tendência a uma grande estreiteza de visão, pois ele considera conforme a realidade uma antiga cosmologia já ultrapassada, só porque encontra-se expressa na Bíblia. Então,
Vocês veem, não tem... isso impede o diálogo entre uma concepção mais ampla das relações entre a cultura e a fé. Então, ele se apoia sobre uma leitura não crítica de certos textos da Bíblia para confirmar ideias políticas, isso é um perigo, né? E atitudes sociais marcadas por preconceitos racistas, por exemplo, simplesmente contrários ao evangelho cristão, né? Enfim, em sua adesão ao princípio do sola escritura, o fundamentalismo separa a interpretação da Bíblia da tradição guiada pelo Espírito, que se desenvolve autenticamente em ligação com a Escritura no seio da comunidade de fé. Falta-lhe entender que o Novo Testamento tomou forma no interior da igreja cristã, que ele é a escritura santa dessa igreja, cuja existência procedeu à composição dos seus textos. Assim, o fundamentalismo é muitas vezes anti-eclesial, né? Por isso que a gente vê tanta gente falando do Papa Francisco, de alguns líderes, de alguns padres. Então, porque eles consideram negligenciados os credos, os dogmas, as práticas litúrgicas, que se tornam parte da tradição eclesiástica. E, às vezes, tem uns que são ao contrário, né? Se o padre não está todo com clésima, todo de preto, então ele também não presta, né? Eles são muito radicais. Como também a função do ensinamento da própria igreja, também eles não aceitam. Ele se apresenta como uma forma de interpretação privada que não reconhece que a igreja é fundada sobre a Bíblia e tira sua vida, sua inspiração nas Escrituras, né? Então, a abordagem fundamentalista é perigosa, pois ela é atraente para as pessoas que procuram respostas bíblicas para os seus problemas da vida. Então, ela pode enganá-las, oferecendo-lhe interpretações piedosas, mas ilusórias. Ao invés de lhe dizer que a Bíblia não contém necessariamente uma resposta imediata a cada um dos seus problemas. Não basta abrir a Bíblia para você ter tudo resolvido, né? O fundamentalismo convida, sem dizê-lo, a uma forma de suicídio do pensamento. Eles deixam a pessoa tão fechada que a pessoa não pensa mais, né? Então, coloca a vida numa falsa certeza, né? Olha, você vai morrer, você já está condenado. Pois ele confunde inconscientemente as limitações humanas da mensagem bíblica com a substância divina dessa mensagem. É um perigo isso, né? Bom, passamos do fundamentalismo para as questões de hermenêutica, né? Nós temos hermenêutica, a filosofia é usada para fazer exegese, né? Exegese, então, vocês já sabem, eu já expliquei para vocês. Exegese é aquele trabalho que se faz procurando as palavras, os verbos, o histórico crítico, tudo muito bem fundamentado. E eles se usam de alguns filósofos que ajudaram muito nessa reflexão de interpretação da Bíblia, né? Alguns têm uns nomes aqui meio esquisitos, eu não vou perder assim meu alemão aqui para falar com vocês. Então, junto com esses filósofos, aí a igreja aí o documento foi mostrando que tem muitos filósofos que ajudam muito na exegese, que é muito bom que quando a gente faz um trabalho de exegese, a gente use, né? Por exemplo, o Bultmann, ele é muito usado quando se fala de Espírito Santo, o Riquet, vocês devem conhecer, não gosto muito de falar certos nomes aí. Não se pode, então, mas a gente não pode fazer o quê? O documento fala, se resumir os pensamentos deles. A gente tem que usar aquele pensamento do jeito que eles interpretaram os textos bíblicos para a gente também ter uma perspectiva mais moderna, né? Então, o Bultmann, ele insistiu no quê? Numa pré-compreensão, né? Para a gente, é necessária para toda a compreensão. Então, primeiro a gente elabora uma teoria da interpretação, para depois fazer o nosso escrito. O Gadamer, ele sublinha igualmente a distância histórica entre o texto e o seu intérprete. Então, o fato, né, principalmente no Novo Testamento, o fato é Jesus, aconteceu em 30, mas o texto foi escrito em 95, então ele tem aquela distância, né? E o exegeta tem que saber fazer isso. O intérprete deve entrar em diálogo com a realidade ao qual se refere o texto, né? Então, já o Riquet, ele retém, primeiramente, o relevo dado à função da distanciação.
como uma condição necessária e uma justa apropriação do texto. Então, você se distancia, você lê aquele texto, mas você se distancia dele. Não é para você pôr ele na tua vida já. Você lê o texto e cuida do texto naquele momento que ele foi escrito. Depois, na tua conclusão do teu trabalho, é que você vai dizer o que sentido dá para o dia de hoje. Então, os métodos de análise literária e histórica são, assim, necessários para a interpretação, né? Então, nós temos, dentro dessas exegeses mais filosóficas, o sentido da escritura inspirada, né? Então, a contribuição moderna das hermenêuticas filosóficas, que são recentes no estudo científico das literaturas, permitem a exegese bíblica de aprofundar essa compreensão, né? Cuja complexidade tornou-se mais evidente, porque a gente tem que perceber também essa inspiração, né? Então, a exegese antiga, que evidentemente não podia levar em consideração essas exigências modernas, elas o que atribuíam a todo texto em sentidos em vários níveis. E hoje a gente tem mais essas coisas mais fáceis da gente ver, né? A distinção mais corrente se faz entre o sentido literal e o sentido espiritual. Já na exegese medieval, distinguiu-se o sentido espiritual em 3 aspectos que eles se relacionavam respectivamente, que era uma verdade revelada, então eles não mexiam naquilo, a conduta a ser mantida tinha que ser daquele jeito, e a realização final, que era o que eles queriam que a gente realizasse. Então, isso aí, hoje em dia, não se faz mais, né? Hoje a gente já tem todo um método mais levando em consideração todo esse sentimento, todas essas coisas que a gente pode e deve levar em consideração. Então, o que é o sentido literal? É não apenas legítimo, mas indispensável procurar definir o sentido preciso, aquele sentido preciso dos textos, como eles foram produzidos, né? Os seus autores, e esse é o sentido chamado literal. São Tomás de Aquino que afirmava essa importância, né? Então, não é suficiente traduzir um texto palavra por palavra para obter o seu sentido literal. Você tem que ver o que ele quis dizer, né? Você tem que tentar ver isso. Então, quando um texto é metafórico, você também tem que saber. Seu sentido literal não é aquele que resulta imediatamente da palavra por palavra. Por exemplo, tende os rins cingidos, né? Que está lá no Lucas 12. Mas o que ele quer dizer? Tende uma atitude de disponibilidade, porque rins, você está pronto para a luta. É quando eles falavam, cingiu os rins no Antigo Testamento, eles estavam falando que eles iam entrar na guerra. Então, quando o Lucas fala isso, ele está dizendo o quê? Olha, vocês têm que estar disponível, porque a missão manda, a missão é como uma guerra, né? A missão você tem que estar pronto. Então, tem os rins cingidos. Então, a tarefa principal da exegese é de bem conduzir essa análise. Então, tudo que o exegeta faz é para conduzir direitinho, utilizando as pesquisas literárias, históricas. Para quê? Para definir esse sentido literal, né? Para ter uma maior exatidão. Por isso que eles devem um trabalho exegético demora anos, às vezes, né? Porque não é um trabalho fácil, é um trabalho muito importante. Então, para essa finalidade, é muito importante você saber os gêneros literários antigos, né? E particularmente necessário. Então, vamos lá. O que são gêneros literários? Então, cada livro apresenta um estilo, um gênero literário, portanto, dentro da Bíblia temos, vamos lá, prosa. É uma descrição em forma linear, tal como falamos. Está aqui uma prosa. Poesia é a arte de falar e escrever em verbos. Está lá, os salmos, né? Então, pensava perícope, né? Quando vocês vão pegar um livro que fala de Bíblia, vão ter lá uma perícope. Então, a perícope é um texto com começo, meio e fim. Constitui uma unidade que pode ser entendida por si mesmo, sem a ajuda de outros textos. Então, perícope quer dizer cortar em volta dele. Então, nós temos aqui, nós já lemos o Pai Nosso, não vamos ler de novo, né? O Pai Nosso é uma perícope, tem começo, meio e fim. Narrativo. Então, o livro conta tudo sobre os personagens, né? Esse tipo de gênero é uma beleza, né? Tem ideia, tem descrição de lugares, tem a visão dos personagens, tem o ambiente que eles vivem,
Para que serve isso? Para informar, para ensinar. Então, um livro narrativo é o Êxodo, né? Então, está lá, tudo que se tem na vida de Moisés está lá no Êxodo. Outro gênero literário narrativo temos mito, né? Representa um acontecimento divino fundamental para a existência humana. Está aqui Gênesis 6, que você sabe, é o dilúvio, a arca. Então, isso aqui é uma coisa divina, é um mito. Conto é uma película que paira no tempo e no espaço, mas se movimenta no mundo da fantasia. É aquela história lá que o José foi iludido com aquela mulher. Então, o que é uma saga? Saga é uma história de um povo, uma base da história de uma família. Tem lá a história do Abraão, do Isaac, isso tudo é saga. Lenda, tem lenda na Bíblia, viu, gente? Narra a história que se refere a pessoas, lugares, épocas, instituições, mas tem um significado religioso ou sagrado. Geralmente tem um grande exagero, né? Sansão, que não deixa a gente mentir aqui, né? Está lá, um grande exagero. Uma novela ou romance, tem novela na Bíblia. Não reflete acontecimentos históricos, mas tem função de mostrar situações típicas de um povo. Então, ele é fictício, mas tem por trás dele uma análise da situação histórica. Nós vimos lá o Jó, tem o livro de Tobias, né, que são novelas. Ritos são comportamentos padronizados, comunitários, que consistem em ações prescritivas executadas periodicamente ou repetidamente. Então, o rito é uma ação ou prática ritual, né, específica que inclui palavras, tudo. E o rito vocês conhecem bem, né? Discurso é uma fala proferida para o público. Também Jesus tem muitos discursos lá, principalmente. Lei. Leis são textos elaborados pelo sacerdote através dos tempos. Para quê? Para orientar, ensinar, educar, para ter uma ordem na vida do povo, né? Então, não eram simplesmente normas, mas era um caminho que levava para Deus. Então, apocalíptica é um gênero de literatura que se empenha em revelar assuntos inacessíveis ao conhecimento, porque eles não queriam que todo mundo soubesse, só os de dentro. Então, era uma linguagem simbólica, né? Tudo é simbólico no apocalíptica. A genealogia são as montagens, nós já vimos aqui várias genealogias, né? Para mostrar aqui a origem do povo. E etiologia são histórias populares para explicar um passado distante a causa de uma situação que os autores vivem no seu tempo. Então, estamos lá com a serpente, né? Que a gente está com a serpente toda vez falando da serpente. E assim terminamos a nossa apresentação de hoje. Então, a senhora disse, Cleide, você disse que as igrejas acreditam em certos dogmas, e você citou o exemplo do dogma da virgindade de Maria, né? Sim. Mas a nossa igreja também acredita nesse dogma, né? A nossa igreja pertence ao cristianismo. Então, quando eu falo cristianismo, eu estou falando da igreja católica, protestante, evangélica, isso tudo é cristianismo. Certo. O islamismo são aqueles que é do profeta Maomé. Então, sim, a nossa igreja, claro, a católica, ela é cristã também. Nós somos cristãos. Nossa religião é o cristianismo. E eu sei disso, mas é porque você disse que eles pegam ao pé da letra a questão, a leitura, como se diz? Do Mateus e do Lucas. A leitura fundamentalista, você colocou como de dogma de Maria como uma leitura fundamentalista, né? Não. Aqui foi outra coisa que eu falei. Depois o Pavanelli vai passar a coisa e você vai prestar mais atenção. O que eu falei foi o seguinte, que teve um congresso entre os protestantes e eles discutiram 5 pontos. Um dos pontos foi a concepção virginal. Aí eu fui explicar o que é concepção virginal.
E quando Certo. eu expliquei o que é concepção virginal, eu disse que eles extraíram isso, como o cristianismo também extraiu daí, que são daquelas duas, Ah, tá? Que é Mateus e Lucas. Então, o nosso dogma mariano, que é o nosso dogma mariano, também é extraído dessas duas leituras, tanto do Mateus como do Lucas. Então, não difere, ali não difere nada. O que eu estava explicando era do Congresso Protestante. Se eu estivesse falando do cristianismo, né, do catolicismo, por exemplo, se você preferir, mas do cristianismo, a gente estaria falando de Mariologia. Então, na Mariologia, a gente põe o dogma mariano, que é só da Igreja Católica. O dogma mariano é só da Igreja Católica. E no dogma mariano, a gente usa também o concílio que declarou, né, a virgindade perpétua de Maria, também declarou baseado nesses dois evangelhos, Mateus e Lucas. Porque dogma tem que estar na Bíblia. Então, quando foi declarado dogma mariano para a Igreja Católica, eles usaram essas mesmas leituras que os protestantes usaram no Congresso, só que o nosso dogma é bem anterior, né? Bem anterior, parece 400 e pouco. Eu não tenho, eu falo toda vez dessa data, não lembro agora. Se eu não me engano, é 451. Então, é bem antigo o dogma para os católicos. Para os protestantes, que é de 1800. Ah, mas é dogma também da Igreja Católica, é dogma também. Ali eu só estava explicando o que queria dizer, tá? Respondi? Ali eu respondi? sim. Acho que sim. Respondeu. Tá bom. Obrigada. Nada. Obrigada. Tá bom.